André, então, muito obrigada, bem-vindo. Olha, queres-me falar um bocadinho de ti, dos teus projetos? O que é que estás a fazer agora? Ahm, eu lancei um livro recentemente e este livro fala da consciência unificadora do universo. O nome do livro é The Consciousness of the Cosmos e fala da força motriz que faz com que tudo esteja em movimento, que faz com que todas as partículas do cosmos estejam interligadas e influenciando umas às outras. Sem ser isso, dou terapia energética, um, canalizei um oráculo, um, é o que eu chamo oráculo magnético, e através desse oráculo dá para fazer previsões, tal como ciências como o tarô, a astrologia, etc. E também funciona como ferramenta de manifestação. Ok, interessante. Um, sim, Eu acho que esse já tinha visto uma publicação tua na tua página, ou no teu grupo, do Oráculo, sim, que isso eu lembro-me. sim, sim, sim. Uhum. Sim. Ok, Portanto, é por aí. ok. O livro está à venda em todo o mundo. Pronto, para aceder basta pôr Consciousness of the Cosmos e pôr o meu nome, André Borges. Uhum. Um, e para fazer terapias ou para trabalhar energeticamente ou mesmo em retiros que eu também ofereço, é uma questão de me contactarem Ok, através de. depois eu vou deixar os teus links para as tuas páginas, tudo aquilo que me deixares eu depois ponho na descrição, para as pessoas te poderem contactar diretamente. Feito. Boa, Obrigado. boa. Então, então qual é o assunto de hoje? Liberdade. Bem, a minha proposta foi falar da liberdade, não é? Sim, Liberdade de ser, liberdade de expressão, sim, hum, como um dos valores fundamentais da evolução do ser humano enquanto ser espiritual. Portanto, podemos começar, por exemplo, por desconstruir um pouco o conceito de liberdade. sim. Existe muito aquele dizer que onde, onde começa a liberdade do outro termina a Termina a tua, nossa. exato. Uhum. E, e acho isso um, um pensamento interessante que podíamos explorar, por exemplo. Podemos Sim, começar por aí. podemos. Podemos porque, de facto, há aí começa por ser uma dualidade, não é? A minha liberdade termina onde começa a do outro. Sim. Então, de facto, é assim, eu tenho liberdade de querer estar a ouvir ou ser sujeita àquilo que tu estás a dizer, mas tu também és livre de expressares a tua opinião de forma livre, sem teres um condicionamento externo. Por isso, Uhum. há aqui uma ambiguidade, mas que eu compreendo os dois lados. Como é que Certo. tu vês isto? Eu nunca encaixei bem esse pensamento de onde começa a liberdade do outro, termina a nossa, porque a minha forma inata de ver a realidade sempre foi muito baseada na consciência do todo, Uhum, né? Ou seja, diria mais então nesse espectro que a minha liberdade é a tua liberdade e que a tua liberdade é a minha liberdade uhum. e que respeitando a tua liberdade, eu estou a respeitar a minha, no sentido em que se falarmos de liberdade cósmica, se Sim, falarmos de liberdade existencial, sim, portanto o fluxo da vida corre livre, não é? Não há nada que se oponha à vida, porque temos em conta que a vida é tudo o que existe, não é? E, e nesse contexto, acho que
tem muito a ver com uma capacidade de escuta, escutar realmente aquilo que nós precisamos de expressar, uma autoescuta, Uhum. tal como uma escuta do próximo, sabendo que eu e tu somos a mesma coisa e que apenas aquilo que é passageiro tem a ver com personalidade, tem a ver com o ego, tem a ver com determinadas coisas que vêm e que passam. Essas coisas fazem com que exista um processo. Neste caso, se estivermos a falar de ti e de mim, existe um processo que engloba as nossas atenções, não é? Uhum. E, e depois tem a ver com a capacidade de enfrentar esses processos, que podem ser luminosos, podem ser obscuros, podem ser neutros, não é? E normalmente o que eu associo à posição espiritual de iniciado é realmente esse comprometimento em atravessar os processos, por mais difíceis que eles sejam, com consciência. Ok. Mas aí tocaste num ponto, Um, deixa-me só, sim, tu disseste sim. que eu e tu, que fazemos parte do todo, ou que basicamente que eu e tu somos, vamos dizer, iguais, ou que somos, acredito que nós somos parte de um todo, que tu fazes parte de mim, eu faço parte de ti, mas somos manifestações Uhum, diferentes. Isto é uhum, um bocadinho como, há uma frase muito gira que é acerca da consciência. A natureza criou um aspecto dentro dela, mas exterior a ela. Ou seja, uhum, cada um de nós é como se fosse um espelho de autorreflexão de um determinado aspecto. Por isso, uhum, enquanto, enquanto consciência unificadora que nós fazemos parte do mesmo campo e que nós fazemos parte do mesmo como se fôssemos uma sinfonia, cada um com uma determinada nota ou a tocar um determinado instrumento, mas uhum, acho que é exatamente a nossa singularidade o que nos torna únicos é realmente a nossa expressão individual, que é independente da tua, independente de qualquer outra pessoa. Agora, uhum, tu também tocaste num ponto engraçado, é saber ouvir. Ou seja, estarmos num ponto que eu acho que já falei disto com a Mara, de estarmos num ponto de curiosidade, entender, de estarmos receptivos de entender porque é que a tua perspectiva por vezes é diferente da minha. uhum, E isso também passa pela escuta, por entender, para perceber como é que nós, enquanto a nossa energia, enquanto entidade entre mim e ti, que faz uma terceira entidade energética, como é que ela se pode manifestar em harmonia. uhum. Sim. Ah, há diferentes visões do mesmo aspecto, não é? Mas ah, dentro da filosofia que me libertou das amarras principais, ou seja, das amarras do desespero, não é? É no sentido em que se era demasiado difícil eu abandonava o processo. O que a filosofia que fez com que eu me entregasse ao processo da vida, globalizando, uh, portanto, no aspecto geral, foi a consciência dessa força motriz que, que faz com que a nossa consciência se torne alerta para compreender que a força que faz o meu coração bater é a mesma força que faz o teu coração bater. Uhum, E nesse aspecto, quando nós entendemos que aquilo que nos faz experienciar, no fundo, que nos faz mover, que nos cria dinâmica, quando sabemos ou intuímos que isso que provoca todos esses aspectos é a mesma coisa, podemos lhe chamar Deus, podemos lhe chamar infinitas coisas, na verdade, mas isso faz com que nós nos entendamos já de forma subjacente uhum,
E todo o processo de pensamento, todo o processo emocional, todo o processo psicológico, etc., acaba por se complementar. Entendes o que eu quero dizer? No sentido em que nós, comparando com o nosso corpo físico, nós temos as duas mãos, a mão direita e a mão esquerda, e nós sabemos que para juntar as duas mãos basta nos sentir fazê-lo, não é? Existe uma consciência unificada do nosso corpo. Uhum. E o que eu falo normalmente tem a ver com a consciência unificada do corpo de toda a existência. Uhum. Ou seja, eu estou a falar contigo, tu estás a falar comigo, eu escuto e tu escutas-me, e nessa escuta, quando eu te estou a escutar a ti, eu estou a escutar-me a mim também, e nesse aspecto leva-nos um pouco também para isso que referiste de refletir aspectos, Sim. sermos únicos e refletirmos um no outro aquilo que está em nós, não é? Se é Ou bem, não, se é que entendi bem o que. ou não. Ou refletir aspectos que usarmos a nós um com o outro, a refletir aspectos que são diferentes e aceitar Uhum, que eles são diferentes. Imagina, sim. há, há, há pessoas que naturalmente eu sinto que não sou compatível, porque a realidade ou a consciência delas está a manifestar-se num plano ou numa timeline que é muito diferente da minha. E eu aceito e respeito. Não quer dizer que, como tu estás a dizer, que não façamos parte de um todo, mas é uma manifestação diferente. Uhum, Também há aí uma ambiguidade de nós sermos espelhos uns dos outros, no sentido do que está em mim, está em ti, porque eu, obviamente que, enquanto átomos, existe um princípio, é um ovo órfico. Existe um potencial com diversas possibilidades para se manifestarem. Todo o mal que existe no mundo existe em nós, mas ele pode não estar programado em mim de ele se manifestar dessa forma, certo. ok? Então, existe, ok, eu entendo, mas não concordo. É essa também um bocadinho que passa a nossa liberdade, também por a nossa individualidade. Uhum, sim. De um ponto de vista pessoal, eu quando não concordo com alguma afirmação, alguma situação, se tiver disponibilidade interna, eu procuro sempre compreender, ou seja, partindo do princípio que se algo está a ser explicado é porque vem de algum lugar de entendimento, ainda que esse entendimento possa não ressoar com o entendimento que eu necessito para me sentir minimamente equilibrado e fazer a minha vida, digamos. Entendes o que eu quero dizer? Sim. Um, e isso é um compromisso entre o meu consciente e o meu subconsciente, quer dizer, compreender que nós somos um microcosmos e que, em analogia, temos todos os elementos que o macrocosmos contém, Uhum. é, é uma, portanto, é uma constatação antiga que sobreviveu de alguma forma desde a ciência antiga até a ciência moderna e, e para mim é uma fundação do meu entendimento do cosmos, Uhum. no sentido em que há uma harmonia entre o pequeno e o grande, o alto e o baixo, As etc. above, so below, os princípios herméticos. Uhum. Sim. Ahm, Portanto, quando há uma afirmação nos meus surroundings que eu não concordo ou que não ressoa comigo, ahm, eu tenho o compromisso para comigo, de procurar entender ou descodificar, não é? Essa mensagem. Porque o que eu vejo, a minha opinião é que
é que eu vejo hum, a realidade de um ponto de vista harmonioso. E Uhum. quando há uma desarmonia, há algo para aprender ali, há algo para descodificar. Entendes o que eu quero dizer? Eu entendo, eu Portanto, entendo. E era o que eu te estava a dizer de estarmos disponíveis e estarmos a entender o outro num ponto de vista de curiosidade, porque se estivermos num ponto de vista de curiosidade, ultrapassamos a parte do julgamento. Percebendo, ok, de onde é que uhum, vem isto? Aonde é que eu posso fazer um paralelismo com qualquer coisa que eu tenha em mim para conseguir entender? Mas uhum, certo. há distorções Uhum, que simplesmente não cabem no nosso ser, não cabem no meu entendimento enquanto ser. uhum, uhum. Percebes? E Sim, está tudo bem, sim. percebes? Mesmo Há que, várias. mesmo que eu compreenda e que eu entenda de onde vem aquilo, aquilo não, simplesmente não ressoa comigo. Eu não vou estar a julgar se é bom ou se é mau, vou simplesmente aceitar Uhum, e dizer, não, sim, isto não é esta a vibração a que eu estou afinada, vá. certo. Sim. Uhum. Sim, eu entendo perfeitamente o que estás a dizer e isso tem a ver com a conservação da harmonia também, não é? Tem a ver com fazer um caminho harmonioso. Eu entendo isso perfeitamente. Um, uma das visões que de alguma forma, me entusiasma é observar o campo humano como um campo elétrico. Sim. Ou seja, quando, imagina, eu digo-te uma coisa que é dissonante, que tu recebes e que não está em consonância com aquilo que tu sabes que é verdade, intuitivamente, eu estou a passar uma carga elétrica diferente ou nova, ou, portanto, num, em inglês diz range, o espectro da carga elétrica é diferente, não é? E então acho que para o enriquecimento do espectro, porque o espectro é potencialmente infinito, hum, eu recebo a carga elétrica e depois acabo por, de alguma forma, integrar, ou se não sou capaz de integrar a carga elétrica, ela chega ao meu campo e eu transformo essa carga elétrica criando algo harmonioso no meu campo elétrico, energético, etc. Uhum. E achas Entendes o que que eu... consegues-me dar um exemplo prático de, disso que tu me estás a dizer? Uma situação real Sim, ou irreal? Consegues-me dar um sim. exemplo? Imagina que eu, eu acordo e recebo uma notícia, uma má notícia, né? Recebo uma notícia que vai fazer com que o meu sistema emocional e todos os outros sistemas entrem em colisão ou entrem em ebulição, etc., que se Uhum. tornem menos harmoniosos. Um, o que eu faço nesse sentido não é desviar-me dessa carga elétrica, digamos, que é a carga que essa notícia traz para a minha psique, mas recebê-la tendo em conta o potencial que ela tem, no sentido genérico, Uhum. no sentido de carga elétrica. Imagina uma tensão, a tensão é a energia condensada, não é? Sim. E quando há energia condensada, se eu não tenho a capacidade ou abertura para integrar essa carga, eu transformo-a e transformo-a através de uma técnica hipnótica, por exemplo, que se chama signo-sinal. Uhum. E então, o que é o signo-sinal? O signo-sinal portanto, um movimento, normalmente pode também ser através de palavras, mas pronto, digamos, um movimento do corpo, imagina um pestanejar consciente, em que cada vez que eu pestanejo conscientemente,
eu estou a enviar informação para o meu subconsciente de que pretendo fazer com que aquela tensão, aquela carga, aquela energia, informação, seja transformada de acordo com a harmonia da minha psique. Ok. Entendes? Uhum. E isto no sentido de hum, não descartar a tensão em si. E Uhum. pronto, isto para mim já faz parte do campo da alquimia, já faz parte do campo da alquimia psíquica, não é? Ok. Por exemplo, E, podemos utilizar esse tipo de choque uh, uhum, como, como uma expansão de consciência, porque eu acho que a nossa uhum, consciência só expande quando existe um choque que nos faz ver as coisas de outra forma. Tentar perceber, uhum, de facto, porque é que eu tive esta reação. Sabes que eu sou muito mais do campo psicológico. Porque é que isto me uhum, fez fazer esta reação? O que é que isto me faz lembrar? Ou como é que o meu corpo se sente? Será que isto tem a ver com uma memória inconsciente que eu tenho, com uma ferida, com um trauma? uhum, Tentar entender, sabes que eu sou muito de ir por camadas, de ir, ok, tira uma camada, tira outra camada até eu ir à raiz e ao cerne da questão. E dizer, ok, é uhum, isto. Ou seja, o que eu vejo ou o que eu sinto quando há esses choques é tentar fazer esse trabalho de autoconhecimento e de aprofundamento. uhum. Sim. Ok? Mas não quer dizer depois no fim que, pelo menos da minha parte, que eu sinta uma aceitação e eu estou, por exemplo, a referir-te em relação a pessoas específicas. Não quer dizer que eu vá aceitar aquela pessoa. Esta pessoa ensinou-me qualquer coisa, ajudou-me a ver um aspecto que estava escondido em mim, mas Uhum, também me ensinou que eu não quero ter este tipo de pessoas ou de atitudes na minha vida. Isto estou-te a falar muito especificamente por causa da minha parentalidade narcisista, ok? uhum, Em que me ensinou a descodificar e a ver muitos desses sinais, uhum, ok? E, ok, o que é que isto me faz lembrar? Isto é uma ferida. Ok, qual é a intenção da pessoa? O que é que está por trás disto? Consigo entender, uhum, mas depois, enquanto na minha liberdade, ter um sentimento de compaixão pela pessoa, de dizer estás uhum, no teu caminho e isto é uma informação, a tua informação é a informação que tu estás a pôr no campo que é cedido por todos, mas no meu campo áurico, no meu campo energético, eu opto por não ter este tipo de pessoas ou de atitudes na minha vida, porque não, não estão em harmonia comigo. Claro, claro, isso é legítimo e faz parte exatamente da tua liberdade de expressão e, portanto, de recepção, etc. Não Uhum. é? Sim, acima de tudo, acho que a expressão e a forma como nós recebemos a realidade deve ser inteiramente alinhada com aquilo que nós sentimos ser verdade. E nesse sentido, acho que a liberdade é uma tendência portanto, do espírito. Uhum. O que é uma liberdade para A pode não ser uma liberdade para B, não é? Ou o próprio, E desculpa, continua, depois eu. sim, Ou o próprio, por exemplo, o próprio conceito de bem e de mal é uhum, muito, epá, é muito relativo. Imagina, certo. eu vou dar um exemplo muito prático, muito cru. O Holocausto nazi. O Uhum, Hitler, na cabeça dele, ele estava a fazer o bem, uhum, percebes? Agora, certo. para mim, para uma pessoa como eu acho aquilo uma barbaridade. Eu acho aquilo uma Uhum, crueldade, ou seja, o conceito de bem e de mal também varia, porque
para ele estava a fazer bem. Ele estava a fazer uma coisa boa. Ele não achava que estava a agir mal. Claro, Percebes? claro, isso. Por isso existe toda esta dualidade e este equilíbrio, epá, que é Uhum, complicado de balançar. Por isso é que. Mas de onde é que. Daí o sentido que eu te digo de curiosidade, de onde é que vem aquilo? uhum, Epá, se calhar eu até compreendo a base de onde vem, só não uhum, concordo é com os métodos que estão a ser utilizados, ou seja, com a prática. Entendo a uhum, essência, mas não entendo a prática. certo. E, por exemplo, quando vês algo assim, qual é que é a tua reação ou o teu impulso automático? É desviar-te disso? Qual é que é a tua resposta Sabes que eu tenho a algo? curiosidade para saber de onde é que vêm as coisas. Uhum, Ah, por isso, eu posso, ok, tentar entender e dizer, pá, de facto, não, a fonte de onde isso está a vir, ok, eu até posso compreender a revolta, mas também posso entender a distorção que há e escolher, ter uhum, liberdade para escolher se quero integrar essa distorção em mim ou não. Por isso depende, é muito uhum, relativo porque depende das situações, do quão graves certo. são ou de se for uma situação corriqueira da nossa vida pessoal, da nossa vida cotidiana, ou se for uma coisa geral, um evento maior. Uhum, Depende, certo. depende. Sim, a minha experiência é que quando algo assim acontece, algo com esse tipo de dimensão, é das coisas mais difíceis de integrar porque vai mexer com os valores fundamentais de cada um, não é? Quando há mortes propositadas, há homicídios, não é? Isso vai mexer com os valores de toda a vida da pessoa, Uhum, porque no fundo está a mexer, portanto, o homicida mexe com o polo da morte e nós somos obrigados a expressar através nosso sentir através do polo da vida e no mundo humano tanto uma ação extremamente caridosa ou por outro lado, uma ação completamente distorcida e de calamidade, vai obrigar-nos a fazer uma releitura acerca de todos os nossos valores, de tudo aquilo que nos foi ensinado e que nós de alguma forma sentimos a ressonância e adotamos esses valores, não é? Portanto, acho que vai mexer com todas as camadas e ninguém vai ficar indiferente se os seus valores estiverem opostos aos valores daquela pessoa que cometeu determinado crime ou que, por outro lado, possa ter feito algo extremamente valioso para a humanidade, não é? Agora, acho que entender de onde é que vem uma reação ou entender de onde é que vem uma ação de alguém é um caminho bastante longo, não é? Porque uma coisa, a causa e efeito, ou seja, imagina, tu dizes-me algo que embate em mim, não entra, embate e eu fico a pensar nisso. Ah, 10 minutos. disseste 10 minutos? Que ele Ah, avisou foi agora que rápido. faltam 10 minutos. Ok, ok. Portanto, acho que tem sempre a ver com permitir-nos viajar através das camadas Uhum. da nossa psique e de acordo com a nossa verdade última, que tem a ver, de acordo com o que tu estás a dizer, com a nossa assinatura energética, Uhum. com aquilo que nós viemos transmitir ao mundo, etc.
Ahm, é um trabalho de ir pesquisar os arquivos, não é? Os Uhum. arquivos da nossa psique, dos nossos campos. Sim. Tu disseste, E, uhum, porque tu sim, disseste diz, duas diz. coisas que eu gostava de. Primeiro falaste em distorção. E de facto, Uhum, embora nós tenhamos a mesma fonte, a mesma base, a mesma origem, depois também existem campos de distorção. Vou-te dar um exemplo. certo. Eu há certas pessoas que eu às vezes estou a ver um vídeo, abro um vídeo por curiosidade. Eu começo com vómitos, eu simplesmente não os consigo ouvir. Uhum, Porque eu consigo sentir que a mensagem está a vir de um campo de distorção. E não estou a dizer que está a vir de um campo diferente do meu, está a vir num campo de distorção. Ok? E depois outra certo. coisa em relação que tu disseste, à vida e à morte e nós termos a perspectiva da vida. Eu acho que não é só Uhum, termos a perspectiva da vida, porque a morte é uma coisa normal. Nós, a partir do dia que nascemos, estamos a morrer. Não é? É a coisa uhum, mais certa que nós temos. A questão é que acho que nós, enquanto seres humanos, não temos o direito de decidir sobre a vida do outro. uhum, Mas isso é tal coisa, é a minha frequência e é a minha perspectiva. E também não quer dizer que eu esteja certa ou uhum, não, é a minha perspectiva e é o que eu sinto que está em coerência comigo. certo. Eu acho que é interessante esse ponto onde tocaste, o ponto da escolha, né? Porque existe o determinismo, que diz que não há escolha, que é causa e efeito, e há o livre-arbítrio. E é engraçado compreender que o expoente máximo do livre-arbítrio é nós tornarmos-nos Deus, né? O livre-arbítrio pleno. Sim. E o expoente máximo do determinismo, qual seria para ti? Não sei. Eu Não também sei. não sei, mas Hum? acho que ia dar um pouco. O rio ia desaguar um pouco naquele mar da não existência, né? Porque se tudo é causa e efeito e nós não podemos influenciar nada conscientemente, Sim. nós deixamos de existir enquanto entidade separada, né? Sim. E isso também é a consciência divina, né? Uhum. Nós dissolvermos totalmente naquilo que está a dar-se sem interferir. Uhum. Portanto, não sei, de alguma forma, intuitivamente, aqui a falar contigo, acho que tudo vai dar ao mesmo lugar, não é? Agora, os caminhos que traçamos e que trilhamos podem ser muitas vezes distintos ou aparentemente diferentes, mas eu tenho esta, até posso dizer que é uma crença de que aquilo que de sagrado habita em ti é a mesma coisa que de sagrado habita em Sim. mim, E não é é? essa a essência ou a chama que é incorruptível. Exatamente, Isso, exatamente. isso concordo contigo absolutamente. A essência que está em ti é a mesma que está a minha, só que epá, nós também, enquanto indivíduos, eu também acho que nós estamos aqui para trabalhar isso, para sermos, para Uhum. ultrapassarmos, para refinarmos Sim, a nossa energia e termos situações, sim. que sentimos que são mais difíceis, como tu estavas a dizer, mais complicadas, que é mais complicado nós, a nível emocional, digerirmos, mas nós estamos aqui exatamente para trabalhar isso e para tirar camadas e para chegarmos a essa essência que tu, como tu disseste, que podemos chamar de Deus, Uhum. percebes? E para percebermos que, que nós já somos Deus enquanto indivíduos, que temos Uhum. isso, também temos essa Exatamente. capacidade em nós, ou que somos. Exa- Não é capacidade, é que nós somos Deus. Sim.
Sim, em essência somos. Agora, se queremos fazer um podcast, temos de falar das ramificações, não é? Vamos fazer outro, Não vamos podemos marcar outro. dizer só, olha, o rio vai dar ao mar e adeus, não é? Exato. Sim, E eu tenho todo o prazer em falar e em filosofar contigo, porque sinto que o teu campo é super interessante e cheio de riquezas que eu pretendo também aprender. sim, Ahm, igualmente. Da mas minha sim, parte, eu. igualmente. A mesma coisa. Obrigado. Sinceramente, Ah, gosto muito. Embora sim, eu estava muito curiosa porque nós temos uma forma de pensamento muito diferente. O teu pensamento é muito, uhum, posso dizer, um pensamento que eu te chamo de abstrato. E o meu pensamento uhum, é muito lógico. Então, certo, às vezes é um bocadinho um desafio para eu tentar entrar na mesma banda do que tu, mas é uhum, ótimo porque porque me obriga a sair do meu pensamento e ter uma perspectiva muito mais abrangente das coisas. sem dúvida. Por isso é que eu Sim, eu idei, quero fazer essa ginástica contigo, quero aprender isso contigo. sim, e Ou seja, vice-versa. complementam-se, não é? Não Uhum. são, não são digamos, Antagonistas ah, são complementares. antagónicos, exato, são complementares e apesar de serem polos opostos, eles complementam-se, não é? Eu tenho Porque exatamente, acho que é. eu tenho exatamente a mesma sensação. É isso mesmo, é que não são antagónicos, são complementares. Porque na nossa fusão existe um enriquecimento. Pelo menos eu sinto isso. Por isso é que eu Eu disse, também. não, eu tenho que fazer um podcast com ele, nem que seja uma desculpa para estar um bocadinho a falar com ele. Opa, André, olha, Sim, sim, muito sim. obrigada. Foi um prazer, ok? Depois E também. e se quisermos combinar outro podcast, vamos a isso, por favor. E Temos, deixo só temos com uma. infinitas horas para. Sim, Bom, através da eternidade temos todo o tempo do mundo, portanto, exato. se assim sentires, eu estou para aí virado. Ótimo, ótimo. Deixo só com uma frase que eu acho que Albert Camus, definiu a liberdade como que é a entrega, à absurdidade da vida. Não Entrega ter, ao absurdo, à absurdidade da a. vida, Sim, sim, que eu sem acho dúvida. que é muito bonito, que é o processo de entrega e de confiar, não é? Que faz Uhum, parte um bocadinho de libertar a nossa parte humana e passar um bocadinho para a nossa parte divina, como tu dizias. uhum. Então vá, André, muito obrigada Um grande e um grande beijinho e até breve, espero. Sim? até já, Até beijinho. já, até já. Obrigado. Obrigada Até eu. já.